Tá bom. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Este é o 11º webinar organizado pela ANA, por meio de sua Superintendência de Apoio ao Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, no qual vamos discutir sobre o papel das salas de situação como ferramenta de gestão de risco de eventos hidrológicos críticos, secas e inundações. Eu me chamo Alessandra Daibert, sou especialista em recursos hídricos da ANA e coordenadora do projeto das salas de situação estaduais. Atualmente, estou também como coordenadora da diretoria de hidrologia. Eu vou informar vocês que, ao final dessa sessão, quem tem interesse em receber certificado pelo webinar deve colocar o seu nome e o seu e-mail no chat para que a gente possa registrar seus dados para essa emissão, tá? Eu só friso a importância de que essas informações estejam mais ao final, para elas não se perderem no meio das perguntas do webinar, tá? Falando em perguntas, né, elas poderão ser feitas pelo chat e serão respondidas ou durante as perguntas dos debatedores ou ao final, conforme a conveniência. Esse evento faz parte de uma estratégia da ANA em estimular a maior participação da sociedade nas instâncias do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Enquanto a maioria das políticas públicas se revestem de um caráter mais estatal, a política de recursos hídricos é, por definição, descentralizada e participativa. Portanto, nesse webinar, teremos convidadas pessoas com bastante conhecimento na política de recursos hídricos e, em especial, na área de gestão de eventos hidrológicos críticos. Edmilson Silva Pinto e Guilherme Xavier de Miranda Júnior. Edmilson é engenheiro agrônomo pela UNB, especialista em manejo de doenças de plantas pela UFLA, MBA em comércio exterior pelas faculdades Unileia e mestrando do Profiágua Polo UNB. Foi professor da Fundação Educacional do DF, engenheiro agrônomo do Estado de Rondônia e perito federal agrário do INCRA. Desde 2006, é especialista em recursos hídricos da ANA e, atualmente, é coordenador substituto de articulação com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Já o Guilherme é engenheiro agrônomo pela UDESC, com mestrado em recursos hídricos e saneamento ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, IPH. Também ministrou aula nas universidades UDESC, UFSC e Unisul, nas áreas de agrometeorologia, hidrologia, irrigação e drenagem. Trabalhou na área de hidrologia e na implantação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, SDE, de Santa Catarina.
Atualmente, é pesquisador de hidrologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRE, no Centro de Informação de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina, CIRAM, e coordena as atividades da Sala de Situação de Santa Catarina, ANA EPAGRE. Nosso evento terá 1 hora de duração e o formato consiste num bate-papo com os nossos convidados, abordando questões relevantes sobre o tema por até 40 minutos. Após, será aberto um espaço para perguntas da audiência. Por favor, utilizem a ferramenta de chat que aparece na sua tela quando você mexe o cursor. São 2 balõezinhos que tem aí com uma interrogação na frente. Então, sem mais delongas, vamos passar para a nossa conversa. Então, eu queria fazer a primeira pergunta para o Edmilson, da ANA. Está a postos aí, Edmilson? Pronto, Edmilson, o que são as salas de situação? Como elas funcionam, o que elas produzem, como elas surgiram? Pediria que você desse uma visão geral, um panorama geral para o nosso público sobre as salas de situação. Ok, Alessandra. Boa tarde, Alessandra, Guilherme, a todos os participantes. Eu agradeço a todos pela participação. Agradeço os colegas das salas de situação que estão participando, do Prof. Água também, meus colegas do Prof. Água. Não vai ter teste no final, viu? Foi só uma brincadeira. E não posso deixar de agradecer também a Ana, a Superintendência de Operações e Eventos Críticos, pela oportunidade de estar aqui falando sobre as salas de situação que fazem parte do meu trabalho. Bem, eu estou falando aqui direto da sala de situação da Ana, né? Vocês podem ver que tem um vídeo wall no fundo. Por uma questão de interferências, em casa tem crianças, enfim, periquito, papagaio, cachorro, e a internet aqui também é mais firme, então isso me dá mais segurança. Então, beleza, vamos lá. Nos últimos anos, nós estamos convivendo com uma série de eventos críticos espalhados pelo país, tanto evento de secas como eventos de cheia, e nós, a gente está aprendendo muito com esses eventos, né, e criando novas ferramentas de gestão de crises e também de gestão de riscos. Então, eu até digo que esse é o nosso lucro ao enfrentar um evento crítico, é o aprendizado. Então, só aqui na ANA, nós trabalhamos com o sistema de acompanhamento de reservatórios, o SAR, o monitor de secas, as salas de crise e as salas de situação também, que é o nosso objeto. Então, mas o que são as salas de situação? Para as pessoas que trabalham direto com as salas, então, eu peço um pouco de paciência, porque eu vou ter que explicar de uma forma mais completa os conceitos básicos também, tá? Então, para quem é vigário, eu peço paciência enquanto eu rezo o Pai Nosso. Nós todos estamos vivendo nesse momento um evento crítico de saúde, né? E o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais de saúde e até mesmo as municipais, elas possuem salas de situação de saúde, onde os dados e informações da pandemia chegam diariamente, e nessas salas tem uma equipe que trabalha com essas informações, como o número de contaminados, número de leitos, número de óbitos, etc. Eles pegam esses dados, tratam esses dados, constroem boletins, fazem as curvas, etc., e disponibiliza esses dados
para a sociedade, para as instituições, de uma forma geral, para que elas possam tomar decisões, e até mesmo as próprias secretarias. Então, bom dizer também que isso vai se tornando cada vez mais específico. Agora está sendo criado até uma sala de situação para a gestão da pandemia junto aos povos indígenas, os povos mais isolados. Mas por que eu estou falando isso? Porque a nossa sala de situação ela funciona de forma semelhante, só que o nosso escopo de trabalho é hidrometeorológico, né? A gente não trabalha com saúde. Então, a sala é um espaço físico, onde os dados e a informação eles são analisados de forma sistemática por uma equipe técnica, para caracterizar uma situação hidrometeorológica de um corpo hídrico, uma bacia, um reservatório, um sistema ou um conjunto deles. E além da sala física, a gente tem também a sala virtual, que é onde os produtos que são confeccionados na sala física são publicados. Então, esses dados trabalhados, os boletins e demais produtos, eles subsidiam a gestão de recursos hídricos e é o processo de tomada de decisão. A informação é apresentada, divulgada em diversos formatos, boletins, mapas, tabelas, gráficos, documentos técnicos ou algum tipo, ou um relatório. Então, a sala aqui da ANA, a sala física, ela funciona aqui nesse espaço onde eu estou, tá? Eu não vou detalhar, porque isso vai tomar muito tempo, o nosso tempo é meio corrido, mas os especialistas, eles trabalham aqui e também em outras salas, produzindo os boletins e os outros produtos da sala. A sala virtual, ela é disponibilizada no endereço eletrônico da ANA, o link vai estar no chat, né? A sala da ANA publica atualmente 13 boletins diários, um boletim quinzenal e além de 5 mensais, tá? As salas estaduais, elas realizam acompanhamento de forma muito parecida com a da ANA. A diferença está na escala espacial de análise, já que a ANA trabalha com o Brasil inteiro e com bacias maiores. Então, a sala estadual ela funciona como um centro de gestão de situações críticas, e subsidia a tomada de decisão por parte do órgão gestor de recursos hídricos estadual, identifica possíveis ocorrências de eventos críticos daquele estado. Então, desse jeito, permite a adoção de medidas preventivas e mitigadoras dos efeitos ou dos possíveis efeitos de secas e inundações, de maneira a minimizá-los. Então, além do órgão gestor de recursos hídricos, as salas também, normalmente, elas contam com a presença de técnicos do Instituto de Meteorologia do Estado e do órgão de defesa civil estadual. Então, a escala de trabalho das salas, das salas estaduais, e o conhecimento das pessoas envolvidas na sala, permite a detecção e a atenção a eventos mais locais, diferente do que ocorre aqui na ANA, que trabalha com a escala mais macro. Então, a sala estadual também é formada por um espaço físico, de forma semelhante à aqui da ANA, né? Cada estado possui um endereço eletrônico e um virtual também, né? Esse endereço eletrônico está na página do órgão estadual e na página da ANA também tem uma janelinha que vocês podem acessar as salas estaduais. E também do DENOX. A ANA tem acordos com os 27 estados, e todos têm salas de situação, e o DENOX, o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, também tem. Esse acordo, ele venceu, mas a gente está articulando para que seja assinado de novo com o DENOX. Tá? Então, continuando, então, na resposta,
A ANA tem entre as suas atribuições a de planejar ações destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos de secas e inundações, isso no âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Pessoal, aqui a lâmpada apagou porque ela tem um detector de presença, desculpa. Edmilson, só lembrando que você não pode esquecer de falar como e quando surgiram tanto a sala de situação da ANA, como as salas de situação estaduais também, para a gente não perder o foco da pergunta que o nosso público já deve estar esperando ansioso pela resposta. Tá ok, vou ser mais breve então, Alessandra. Então, isso em articulação com o SIMPDEC, né, com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, em apoio aos estados e municípios, né? Então, bom, justamente, eu estou falando dessas atribuições da ANA, é justamente para explicar que as salas, elas não surgiram do nada, mas sim de uma atribuição legal da ANA, né, a partir de um determinado momento. É bom dizer que também que as salas, elas fazem parte do Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais, né, que tem como objetivo também atuar de forma preventiva ou reativa em eventos críticos. Então, vamos lá. Em novembro de 2009, a ANA inaugurou essa sala de situação aqui da ANA, né? No ano seguinte, com a ocorrência de alguns eventos de cheia no estado de Pernambuco e de Alagoas, a ANA, em apoio aos estados, ela criou essas salas, 2 salas nesses estados, e esses eventos tiveram um impacto muito grande, né? Mas o êxito foi tanto que a ANA resolveu multiplicar essas salas para cada estado, né? De forma que hoje em cada estado tem uma sala de situação implantada, tá? Então, eu acho que para responder a primeira pergunta, Alessandra, é basicamente isso, então, tá? Então, a experiência das salas, das 2 salas foram tão significativas, hoje a gente busca não só a gestão de crise, mas também a gestão de risco, tá? E ela tem capilaridade hoje no país inteiro. Eu vou para você, Alessandra. A bola está comigo de novo, gente. Só que agora eu vou passar a pergunta. A próxima pergunta vai ser para o nosso debatedor da EPAGRE de Santa Catarina, o Guilherme. E eu vou pedir para você, Guilherme, comentar para a gente como se deu o processo de criação da Sala de Situação de Santa Catarina e fale também um pouco para a gente do seu funcionamento. Boa tarde a todos, boa tarde, Alessandra, boa tarde, Edmilson. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da ANA para participar desse webinar, né? Eu agradeço todo esse empenho da própria equipe da Sala de Situação Nacional, das estaduais, e principalmente a Superintendência de Operação de Eventos Críticos, né, que vem contribuindo o Estado nessa parceria entre a Agência Nacional de Água, o órgão gestor de recursos hídricos, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, e a própria EPAGRE, né, que aqui em Santa Catarina. Bem, voltando à pergunta que a Alessandra fez, né, para entender um pouco o processo, como ocorreu aqui no Estado, o Edmilson comentou sobre a situação que ocorreu, os eventos extremos, lá em Alagoas, né, e aqui em Santa Catarina nós tivemos um evento em 2008, onde teve principalmente uma chuva muito intensa na região de Itajaí, que causou problemas, né? E em 2011 também teve uma recorrência desse evento, mas no aspecto de inundação na região do Alto Vale de Itajaí, que é na região de Rio do Sul. Em função de Santa Catarina, acho que a maioria das pessoas conhecem por ter sempre
esses eventos extremos, principalmente inundações, enchentes, as maiores que ocorreram foi em 83 e 84, né, que assolaram totalmente o estado de Santa Catarina. Essa preocupação já é inerente a algumas regiões, principalmente do Alto Vale e no Vale do Itajaí, e algumas regiões que temos esses eventos extremos, como é também na bacia do Rio Tubarão. Bem, em função disso, o Estado vem trabalhando essa questão há vários anos, e em 2012, a ANA, através dos seus superintendentes, na época o Dr. Joaquim Godin e o Dr. Valdemar Guimarães, vieram ao Estado oferecer essa parceria com o Estado de Santa Catarina no órgão gestor de recursos hídricos, que é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável. A própria Secretaria não tinha, na época, uma estrutura para atender essa demanda para instalar uma sala de situação, né, porque não tinha equipamentos e profissionais para que pudesse atender uma demanda operacional e diária, né, que existe na sala. O Estado possui esse monitoramento através da própria empresa de pesquisa agropecuária, né? A EPAGRE é uma empresa de pesquisa semelhante a outros estados que possuem esse tipo de estrutura, como o IAPAR no Paraná, a EMPAER no Rio Grande do Norte, a EPAMIG em Minas Gerais. Então, a EPAGRE tem já uma tradição por monitorar a parte meteorológica e hidrológica no estado desde os anos 70. Ela monitora a parte meteorológica em Santa Catarina, e a partir dos anos 2000, ela tem um contrato de parceria da operação e gestão da rede básica nacional no litoral do estado. Em função disso, a EPAGRE estabeleceu esse acordo de cooperação técnica, né, e vem trabalhando desde 2012, final de 2012, até a presente data, nessa parceria com a ANA, levando informações diariamente, né, através dos seus boletins ou através dos avisos hidrológicos de eventos extremos, seja de secas e inundações. Então, essa parceria surgiu, né, e a gente vem trabalhando, desenvolvendo cada vez mais algumas questões ligadas a eventos extremos. Nesse momento, eu estou falando não da sala de situação, e sim de Santa Catarina, mas sim do interior do estado. Eu estou no centro de treinamento da EPAG, em Concórdia, e depois vim para cá para dar uma manutenção em algumas estações hidrológicas que a EPAG tem, em parceria com a Prefeitura de Concórdia, para eventos extremos. A gente tem todo um sistema de alerta, junto com a Prefeitura, de operar um sistema de alerta a eventos extremos, onde a gente divulga essa informação através de um aplicativo, e isso ocorre diariamente, né? E esse monitoramento conforme as regras da própria ANA. Acho que era isso, deu para ter uma ideia da situação como a gente trabalha aqui em Santa Catarina, e eu passo a palavra para ti, Alessandro. Obrigada, Guilherme, pela sua resposta. E eu quero aproveitar que chegou uma pergunta aqui no nosso chat, e eu acho que ela tem muito a ver com essa sua resposta inicial. Então, chegou a pergunta de como se dá a integração das salas de situação com a defesa civil, tanto no nível nacional, estadual ou municipal. Essa integração se dá de uma forma diferenciada, variando de estado para estado. A ANA tem contato com a Defesa Civil Nacional, que é a Secretaria Nacional de Defesa Civil, que é o seu nível por meio do SENAD, que é o Centro de Gerenciamento de Riscos da Defesa Civil. E eu pediria ao Guilherme para contar a experiência de Santa Catarina, de como que se dá essa relação da sala de situação de Santa Catarina com a Defesa Civil estadual, e se eventualmente
vocês têm algum contato também com alguma defesa civil municipal. Bem, o papel da EPAGRE é fazer o monitoramento hidrológico do Estado, né? E vem fazendo isso ao longo do tempo. As informações a gente gera, em caso de eventos extremos, a gente gera avisos, seja de estiagem ou de enchentes, né, inundações, de acordo com o comportamento hidrológico de cada bacia e de cada rio. A parceria com a Defesa Civil é estreita, né, já que as informações que a gente obtém a campo ou, né, das estações, seja das estações da ANA e das estações da EPAGRE, vão também para o centro operacional que a Defesa Civil tem a nível de Estado de Santa Catarina, né? A Defesa Civil Estadual criou um centro específico e que opera esses eventos. Toda a rede meteorológica do Estado e a rede hidrológica do Estado é operada pela EPAGRE. A Defesa Civil Estadual não possui nenhuma rede, né? Ela obtém informações que nós geramos e informamos tanto a Defesa Civil quanto também outros órgãos, como é o caso do órgão gestor de recursos hídricos, que é outra Secretaria de Estado. Então, essa parceria a gente tem já desde a criação da sala. O órgão gestor de recursos hídricos, a gente tem uma parceria muito estreita, mesmo dando informações para eles sobre as condições hidrológicas dos rios e também para que eles possam tomar as suas medidas providenciais, né, para a melhor gestão desse recurso. No caso da Defesa Civil, nós também temos alguma parceria em alguns municípios, como é o caso aqui de Concórdia e Rio Negrinho, onde eles obtêm a informação, porém, todo aspecto de mitigação não é da sala de situação, e sim é da Defesa Civil estadual ou municipal. Então, nós não entramos no ato de fazer a prevenção ou mitigação de um evento. Isso não é papel da EPAGRE, é somente de realizar o monitoramento meteorológico e hidrológico do Estado. Acho que era isso, Alessandra. Não deixei bem claro, né? Ficou claro sim, Guilherme. Agradeço a sua participação. E eu queria aproveitar para registrar aqui, que a gente está vendo aqui pelo nosso chat, a presença de diversos estados sendo representados aqui no nosso webinar: Alagoas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, tanto por membros da sala de situação como na UERJ, DF, Maranhão, Tocantins, Paraíba, Rondônia, Pará, Amapá, Amazonas, Acre. Temos presenças também de representantes de comitês de bacia, da Codevasf, da própria ANA. Gostaria de agradecer muito a presença e a participação de todos vocês e esperamos estar contribuindo para o trabalho e respondendo as perguntas que eventualmente surjam. Nós vamos passar a nova pergunta para o Edmilson da ANA, pedindo um pouco para o Edmilson explicar como se dá a parceria entre a ANA e os estados no âmbito das salas de situação. Oi, Alessandra. Pois é, essa parceria ela se dá por meio de dois instrumentos, o Acordo de Cooperação Técnica e o Progestão. Os dois têm algumas diferenças que eu vou tentar explicar também de forma mais objetiva. O Progestão é um instrumento da ANA como um todo, né, que procura fortalecer os estados por meio do repasse de recursos financeiros. Já o Acordo de Cooperação Técnica é um instrumento celebrado entre a ANA e o Estado no âmbito das salas de situação. Então, os acordos, eles não preveem o repasse de recurso financeiro. Então, as salas, elas são implementadas pelos órgãos gestores estaduais de recursos hídricos por meio do Acordo de Cooperação Técnica, celebrado com a ANA. Então, a ANA cede os equipamentos, né, softwares e capacitação,
Isso para a montagem das salas, que são diversos equipamentos. E também cede equipamentos da rede, né, as estações automáticas, PCDs, barcos, automóveis para manutenção e operação da rede, né. A ANA cede todos esses equipamentos, né, e a contrapartida do Estado, ela diz respeito à operação das salas, com a produção e divulgação dos produtos, né, e a manutenção das estações hidrometeorológicas também, responsabilizando-se, o Estado se responsabiliza por essa estrutura física, né, e a de pessoal. Então, os primeiros acordos foram celebrados em 2010, né, e em 2014, todos os 27 estados já estavam com acordos firmados com a ANA, isso no âmbito das salas, claro. Em meados de 2016, com todas as salas implantadas, e todas as salas já estavam implantadas e operando, né, as 27 salas estaduais e mais a sala do DENOX. No segundo ciclo, esses acordos tiveram validade de 5 anos, né, eles venceram e a gente começou a celebrar novos acordos, né, que eu vou chamar aqui de um segundo ciclo, que é um termo que o Progestão também usa. Esse segundo ciclo, ele teve a inclusão de novos projetos e atividades no escopo de trabalho, a exemplo do monitor de secas, que à época ainda era monitor de secas no Nordeste, né? Isso é o que está previsto no plano de trabalho, hoje é o monitor de secas, simplesmente monitor de secas do Brasil. Então, uma parte começou a ser celebrada em 2016, e aí nos próximos anos foram sendo celebrados novos acordos sucessivamente, até que esse ano foi firmado o último acordo com o Distrito Federal, e hoje nós temos, para esse segundo ciclo, de mais 5 anos, né, acordos de cooperação técnica firmados com todos os estados. Esses acordos, eles têm plano de trabalho que prevêem metas, né, para o Estado e para a ANA também. Eu vou destacar alguns rapidamente, não vou detalhar todos, né, mas eu destaco a definição de cotas de referência, né, de estações de monitoramento, a instalação, operação, manutenção e atualização da rede de estações hidrometeorológicas, de interesse dos partícipes, né, e bem como a disponibilização desses dados para as instituições e a produção mensal do monitor de secas também, eu destaco, né, além da capacitação. Além das metas dos acordos, o Progestão também tem metas, né, como eu falei, é uma ferramenta da ANA com a participação de diversas superintendências, mas as salas de situação, elas estão lá dentro com metas também. Então, o Progestão também está num segundo ciclo, né, que foi feito um primeiro com vigência de 5 anos, e agora nós já estamos no segundo ciclo também. No Progestão, eu destaco como metas a produção dos boletins, né, dos boletins hidrometeorológicos, né, boletins diários, mensais, enfim, também lá tem uma série de boletins, mas o nosso foco é o boletim hidrometeorológico, tem diversos outros produtos, né, e também tem metas atreladas aos acordos. Então, tem meta que é comum tanto ao Progestão quanto ao Progestão. No primeiro ano do Progestão, o áudio do Edmilson caiu ou foi impressão minha? Caiu, né?
Ô, Guilherme, vou aproveitar aqui que, já que caiu o vídeo e o áudio do Edmilson, chegou uma pergunta para a gente aqui relacionada à atualização dos dados das salas de situação. A gente sabe que isso também varia de sala para sala. A própria sala de situação da ANA tem boletins diários, tem boletins quinzenais, tem boletins mensais. Você poderia dizer para a gente qual é a periodicidade de atualização dos dados da sala de situação de Santa Catarina? Bem, Alessandra, isso nós trabalhamos com uma questão muito operacional. Nós temos estações, então a gente recebe as informações que todos os outros estados também recebem, né, das estações hidrometeorológicas da ANA. Essas informações são transmitidas a cada 15 minutos, né? Isso é um padrão que a própria ANA estabeleceu, e nas estações da EPAGRE a gente também utilizou essa padronização. A cada 15 minutos as estações transmitem, né, e chegam aos servidores. O fato é que nós temos um delay, muitas vezes, entre a transmissão do dado e até chegar à sala de situação. Esse delay vai variar, claro, de um estado para o outro e de acordo com o processo, visto que o dado transmitido ainda passa por um sistema de qualificação na ANA e que, a partir disso, é disponibilizado para os estados através das suas salas. Bem, em Santa Catarina, nós temos essa situação que nós buscamos dos servidores da ANA, os dados, e a gente tentou encurtar esse delay, já que as nossas bacias têm um tempo de resposta muito rápido, muitas vezes, né? Então, esse delay gira em torno de 1 hora, 1 hora e meia, né? No caso das estações da EPAGRE, esse delay é menor. A gente, no máximo, em questão de 15 minutos, uma vez que transmite a cada 15 minutos, no minuto 17, vamos colocar assim, 2 minutos depois, esse dado já está disponível à população. Claro, em situação específica, em função da necessidade desse processo. Então, além disso, os dados de boletim são emitidos diariamente, até em torno das 9, 10 horas da manhã, né? E os avisos são feitos em eventos extremos. A gente tem uma periodicidade, no caso de estiagem, 1 vez por dia, e no caso de avisos de eventos de inundação, a gente emite de 3 a 4 avisos por dia por causa da flutuação dos nossos rios, né? O regime hídrico aqui do estado, algumas bacias respondem mais rapidamente, outros menos, então a gente varia de acordo com a situação hidrológica extrema que a gente está vivenciando naquele momento. Obrigada, Guilherme, pela sua resposta. Como o Edmilson ainda não retornou, né, eu vou complementar um pouco o que ele estava falando a respeito de como a ANA se relaciona com os estados para as salas de situação, né, por meio de acordos de cooperação, como ele já tinha citado, em que a ANA oferece equipamentos e capacitação para os técnicos estaduais, e as salas estaduais têm como obrigação a operação dessa sala de situação. E ele também tinha feito referência ao Progestão, e para os que não conhecem o que é o Progestão, é um programa da ANA que visa incentivar a implantação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos nos estados através do pagamento por metas cumpridas. E as salas de situação, por serem consideradas muito importantes e de relevância fundamental para a gestão de eventos críticos nos estados, constitui uma das metas deste programa da ANA e portanto, Alessandra, esses instrumentos, né? Oi, Edmilson, estou terminando aqui, já passo para você. Já estou de volta. Tá joia, que bom que você voltou. Então é isso, esse programa, as salas de situação estão inseridas neste programa e as metas, tanto do Progestão quanto dos acordos das salas de situação, elas são coordenadas, inclusive para orientar o desenvolvimento do trabalho das salas de situação. Então, eu vou voltar a palavra, então, para o nosso debatedor Edmilson, que voltou, a sua conexão foi retomada, para ele fazer um desfecho aí dessa fala, para que a gente possa já passar para a próxima pergunta. Contigo, Edmilson.
Oi, pessoal, perdão, tive um problema aqui técnico, mas estou de volta. Eu não sei até que ponto que a Alessandra abordou, eu imagino que ela deve ter pegado um gancho aí onde eu parei, né? Mas vamos lá, vou terminar essa parte do progestão, né? Diferente dos acordos, o progestão prevê o repasse de recurso financeiro, né? Para receber 100% dos recursos, o Estado ele deve cumprir nessa mesma proporção as metas. Então, se não cumpriu a meta, a quantidade o valor repassado ele é reduzido na mesma proporção, né? E como eu tinha dito, dentro do progestão tem diversas metas, algumas relativas à sala de situação e outras não. Algumas dessas metas da sala de situação, elas são atreladas ao do progestão, algumas sim, outras não, né? No segundo ciclo, continua, eu tinha falado que no primeiro tinha a produção de boletins, eu não lembro se eu falei de todos, mas teve, no primeiro ano do primeiro ciclo, teve como meta a produção de um manual operativo, e nos anos seguintes da produção de boletins. No segundo ciclo, continua a produção de boletins, tá? E também a produção, a definição de cotas de referência, isso para os anos 2, 3 e 4, né? E para o ano 5, um protocolo de ação, tá ok? Então, eu acho que para as salas de situação, quanto ao progestão e os acordos de cooperação técnica, eu acho que é só isso, viu, Alessandra? Eu devolvo para você. Tá joia. Obrigada, Edmilson. Vamos passar para o Guilherme agora. Mais uma pergunta relativa à sala de situação de Santa Catarina. Guilherme, qual é o papel da sala de situação de Santa Catarina no enfrentamento de eventos hidrológicos críticos, secas e inundações, considerando que Santa Catarina é um estado com grande ocorrência de eventos extremos diversos, como estiagens e inundações concomitantes, elas podem estar acontecendo ao mesmo tempo no estado em regiões diferentes, ciclones extratropicais, já tivemos 2 ciclones recentemente ocorrendo no estado, e fala também para a gente sobre a participação da sala de situação de Santa Catarina na gestão da crise hídrica, que tanto Santa Catarina como os demais estados da região sul, Rio Grande do Sul e Paraná, estão atualmente enfrentando. Bem, a maioria da população brasileira, né, conhece Santa Catarina por esses eventos extremos, né? Como a Alessandra comentou, nós tivemos estiagem agora recentemente, né, onde enfrentamos tanto o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, teve uma situação de falta de chuva bem distribuída desde junho do ano passado, né? Nós tivemos algumas chuvas aqui no estado em outubro, novembro do ano passado, e voltando a ter uma chuva em janeiro e fevereiro. Depois de fevereiro, março, abril e maio, né, tivemos chuvas abaixo da média histórica. Isso fez com que tivéssemos uma crise hídrica muito acentuada, principalmente no setor de geração de energia. Todas as usinas do Uruguai, praticamente, e da bacia do Iguaçu, não tinham água para sua geração, somente Foz do Chapecó teve uma continuidade da geração, e além das PCHs também e CGHs que não tiveram essa geração. Isso também afetou o setor do abastecimento público. Diversas cidades, em torno de 160 cidades aproximadamente, tiveram problemas de abastecimento público no estado, né? O estado tem em torno de 300, são 295 municípios, então quer dizer, quase metade do estado foi atingido por essa estiagem no abastecimento público. Além disso, tivemos uma situação da produção agrícola também, afetando a produção de suínos, de aves, né? Que somos grandes produtores aqui no estado.
e também a bovinocultura de leite, onde afetou toda a produção e fazendo com que diminuísse essa situação. Então, o nosso papel nesse momento de crise foi de assessorar principalmente o órgão gestor de recursos hídricos para que ajudasse tecnicamente a fornecer informações hidrológicas dos rios que a gente monitora para minimizar esses efeitos junto à crise, né? Além disso, participamos, teve reuniões, era quase semanais no auge da crise, né, hídrica, com o pessoal da ANA, né, apoiando fazendo esse acompanhamento e numa situação que a gente auxiliou o Comitê do Rio do Peixe, o exemplo, numa situação de um potencial conflito do uso da água, né, entre o abastecimento público e a geração de energia, né, dando informações ao órgão gestor e ao comitê, dados que pudessem minimizar esse conflito pela água. Bem, além disso, nossa equipe não é só composta por hidrólogos, né? Temos também meteorologistas no quadro da EPAGRE que ajudam nesse processo de situação. E o Estado aqui também criou um comitê de crise hídrica, na qual a gente acompanhou essa situação com o órgão gestor, com a SDE, né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, através da Secretaria Executiva de Meio Ambiente, dando informações para eles, auxiliando nesse conflito que ocorreu recentemente, né? E no caso de eventos extremos, como os ciclones que nós tivemos a semana retrasada aqui em Santa Catarina, né, que atingiu praticamente todos os municípios do estado, tivemos quase metade do estado de Santa Catarina ficou sem luz, né, devido a esse evento extremo meteorológico. Isso teve uma grande participação dos nossos meteorologistas que acompanham essa situação extrema, né? Essa semana agora nós tivemos um outro ciclone, né, atingindo agora uma pluviosidade enorme em Timbé do Sul, na divisa com o Rio Grande do Sul, no litoral do estado, um valor registrado de 250 milímetros em 24 horas. Né? Então, a gente sempre tem convivido essa situação aqui no estado, a gente tem que saber conviver com essa situação extrema, né? A gente, quando está em normalidade, dentro da normalidade, é uma situação muito atípica para a gente. A gente ou está sempre no limiar ou de muita chuva ou de pouca chuva, né? Então a gente sempre tem que dançar conforme a música, conforme essa situação extrema que ocorre aqui frequentemente no estado, né? Bem, é uma situação muito atípica aqui de Santa Catarina, porque a gente sempre está trabalhando, né, nessa situação e temos que se adaptar para poder sobreviver a esses eventos climáticos que não temos controle ou tentamos minimizar os efeitos na população, né? Era isso, Alessandro, né? Obrigado, Guilherme, pela sua resposta. Eu vou te aproveitar o gancho, né, dessa sua resposta. Chegou uma pergunta para a gente aqui também pelo chat, relacionada com a questão da manutenção das estações de campo. Né, como a EPAGRE também é uma operadora da rede, né, nem todas as salas de situação, os órgãos onde estão as salas de situação, são operadores das redes, das estações que estão em campo. Mas no caso de Santa Catarina, a EPAGRE é também uma instituição que faz a operação da rede. Então, chegou uma pergunta de um colega nosso do Mato Grosso, dizendo se está acontecendo a manutenção das estações nesse período de pandemia, porque tem acontecido muito problema no estado do Mato Grosso de perder a qualidade, né, e da frequência de transmissão dos dados, e ele gostaria de saber se está sendo feita essa manutenção durante essa fase atípica que estamos vivendo. É com você, Guilherme. Bem, do ponto de vista, a EPAGRE opera, deixar claro que
A vertente atlântica de Santa Catarina, todas as bacias da vertente atlântica são operadas pela EPAGRE. Toda a vertente do interior, principalmente a bacia do Rio Uruguai, é operada e mantida pela CPRM, através do distrito de Porto Alegre. E ainda o estado é dividido, tem a bacia do Iguaçu, que é operada pelo IAT, né, Instituto de Águas e Terras do Paraná. Bem, no que diz respeito a Santa Catarina, a essa operação do litoral, nossas equipes estão indo a campo. Mesmo com a pandemia, houve uma restrição inicial no primeiro mês, ali em março, mas depois, a partir de abril, o pessoal já voltou às suas atividades, claro, com algumas restrições, porque muitas vezes não tínhamos condições de a nossa equipe fazer a hospedagem, né? Hotéis fechados, restaurantes fechados. Porém, como a gente tem centros de treinamento distribuídos no litoral do estado, nós temos 10 centros de treinamento, né, no estado de Santa Catarina, da própria EPAGRE. Então, os nossos funcionários, nossos colegas, né, participam desse trabalho de manutenção e eles se hospedam, muitas vezes, nesses centros de treinamento. Então, a gente tem uma estrutura para atender essa demanda, né, que numa pandemia como estamos vivendo, porém, as estações não deixaram de funcionar, bem pelo contrário. Mesmo as estações da CPRM, tem uma ou outra que deixou de funcionar, mas a sua grande maioria está funcionando regularmente e a gente tem feito a manutenção dentro da medida do possível, né? Porém, com regularidade muito boa. Obrigada, Guilherme, pela sua resposta. Tem uma colega nossa aqui do Espírito Santo perguntando se o corpo técnico que faz a manutenção das estações de vocês é próprio ou é terceirizado, né? Acho que eu posso responder que é próprio, né? Que a rede da EPAGRE faz a operação e manutenção das estações, é a equipe da própria EPAGRE, né? E nas outras regiões em que a CPRM faz esse trabalho, é uma equipe também da própria CPRM. Estou certa, Guilherme? Sim, nós, além das estações hidrológicas, né, que são da ANA, nós temos uma rede de estação estadual, que é do estado, e a EPAGRE opera isso, e nós temos mais 200, no total são 260 estações meteorológicas, agrometeorológicas, né, em Santa Catarina. E essas são mantidas por uma equipe descentralizadas que temos no estado. Né? Então, é a nossa equipe, colegas nossos, funcionários da EPAGRE, que mantém isso, a nível médio, né? Que a gente tem. Nós temos técnicos em meteorologia que fazem essa manutenção e operação da rede. Obrigada, Guilherme, mais uma vez, pela sua resposta para as perguntas que estão chegando para a gente no chat. Eu queria também registrar a presença de mais estados que chegaram ao nosso webinar: Espírito Santo, Ceará, Minas Gerais, gente também do CEMADEM, da CPRM, do IPT e DAE de São Paulo, do Fórum Catarinense de Comitês de Bacias Hidrográficas. Tem mais gente se apresentando aqui, daqui a pouco eu faço menção. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Então, eu vou passar agora a mais uma pergunta para o Edmilson, que é uma pergunta agora, a gente falou do passado, falamos do presente, agora é uma pergunta sobre o futuro, né? Quais são as perspectivas e os desafios para as salas de situação, Edmilson? O que você acha que nós temos de desafios pela frente e quais as perspectivas para a gente enfrentar esses desafios? Bom, a ANA, ela tem como um dos seus maiores desafios o fortalecimento da gestão de recursos hídricos dos estados, né? Agora temos o saneamento também, mas com certeza o fortalecimento dos estados é um dos grandes desafios. Pode-se dizer que, assim, que o fortalecimento dos estados é constantemente perseguido pela ANA. Para nós, então, as salas, elas pegam carona nesse grande desafio.
Se o Estado tiver uma gestão forte, a sala também será forte. Mas se você analisar de forma separada, descolada, o nosso desafio é fortalecer as salas, né, seja por meio do Progestão ou de qualquer outra ferramenta. Nós temos uns problemas, talvez o maior problema com as salas, é a instabilidade, né, dos governos estaduais, que tem mudanças nas secretarias de forma relativamente constante, com muita alteração política, e isso com os profissionais que trabalham nas salas também saindo e ocorrendo uma perda de know-how. Quando o técnico aprende bem o trabalho, daí ele já sai. Então, eu vejo como perspectiva, como um desafio, fornecer meios para que as salas se fortaleçam, né, que criem e mantenham sistemas de previsões e alertas de eventos críticos, hidrológicos críticos, que contratem pessoas, profissionais capacitados, tenham hidrólogos, meteorologistas, de preferência concursados, né, e que as salas também continuem equipadas com equipamentos modernos e em quantidade suficiente, né, de forma a produzir boletins cada vez mais automatizados, né, ou produzir um sistema de informações de recursos hídricos. Alguns estados já têm isso, né, com dados dos corpos hídricos, de monitoramento, emissão de alertas, de uma forma mais automática. É isso aí, Alessandra. Obrigada, Edmilson. Né, e só complementando um pouco o que o Edmilson falou, né, assim, por que a gente coloca a importância, muitas vezes, de ter profissionais concursados nas salas de situação? Né, porque a gente tem percebido ao longo do tempo, desde a implantação das primeiras salas de situação, que com as mudanças de governo dos estados, e muitas vezes acontecem também mudanças de secretários dentro do mesmo governo, muitas vezes a gente perde a equipe técnica que sai junto com essa alteração de secretários. E às vezes um corpo técnico que já foi capacitado, que já está trabalhando com aquele tema, e aí o trabalho da sala tem que começar praticamente que do zero, a partir da contratação de novos profissionais, de uma nova capacitação. E isso é considerado um grande desafio hoje para o trabalho nosso das salas de situação. A Ana, né, tem tentado ajudar através de capacitações, que a gente está dando capacitações periódicas para suprir essa necessidade, e também por meio do nosso programa Progestão, que já foi citado, como a meta de salas de situação recebe um recurso financeiro para o cumprimento dessa meta, eles também podem alocar esses recursos para melhorar o desenvolvimento do trabalho das salas. Foi só uma complementação aqui ao que o Edmilson falou, e eu gostaria agora também de perguntar para o Guilherme como ele visualiza, que perspectivas ele visualiza e quais os desafios que ele encontra para o trabalho da sala de situação de Santa Catarina. Bem, Alessandra, eu acho que é mais ou menos nessa mesma, na mesma linha que a própria Ana e o Edmilson vem trabalhando nisso, né? E o que o Edmilson comentou. Eu acho que é fundamental fortalecer as equipes, né, das salas com profissionais de carreira, né? Por que eu falo isso? Eu trabalho no estado há mais de quase 30 anos, tá? E trabalhando, eu fiz até um histórico, assim, trabalho desde 95 na área de recursos hídricos, né? Ainda eu participei na época que antigamente tinha os centros estaduais ligados ao Ministério de Ciência e Tecnologia, voltado ao programa de monitoramento Tempo e Clima e Recursos Hídricos, né? Fiz parte daquela equipe que, a partir dessas equipes, criaram muitos núcleos estaduais na área de meteorologia e recursos hídricos, né? Dá um exemplo, Pernambuco evoluiu para uma Secretaria de Estado, né? Paraíba também. A própria FUNSEMI começou através de um trabalho semelhante a esse, né? Bem, e foi fundamental, desde aquele tempo, ter pessoas de carreira
né, seja na área de meteorologia, seja na área de recursos hídricos, que trabalham com o tema. Eu, particularmente, tive uma oportunidade muito boa de implantar o sistema de informações no estado de Santa Catarina, o primeiro sistema, a questão da outorga do uso da água no estado. Então, toda a parte de gestão, eu participei e ainda participo, né, como conselheiro, sou um dos, pela Associação Brasileira de Recursos Hídricos, né, da BRH Hidro, eu sou o conselheiro adjunto do Conselho Estadual. Então, venho participando desse trabalho da implementação da política de recursos hídricos. Então, e essa questão interna aqui em Santa Catarina vem sendo trabalhada ao longo do tempo, né? De uma hora para outra que a gente tem essa mudança, né? Ou essa concepção. Em função de um esforço não só de um profissional, mas de vários profissionais que vêm atuando e que permanece ao longo dos anos. Então, nesse sentido, a gente vê como perspectiva de Santa Catarina em evoluir. Não é fácil fazer operação, né? É uma dedicação que muitas vezes não tem sábado, domingo, feriado, né? A gente tem que estar ali porque você está se doando para a sociedade, é gostar do que faz, eu ponho assim, tem que gostar e tem que, ponho assim, amar o que faz, né? A gente tem que se dedicar mesmo a isso. Eu acho que é uma questão de gostar do que faz. O bom profissional é aquele que gosta do que faz e se dedica a isso. Então, a perspectiva, eu vejo com boas perspectivas a própria ações da sala. Eu acho que isso é uma questão evolutiva que, com o tempo, acho que vem através de simulações hidrológicas, meteorológicas e hidrológicas junto. Acho que esse incentivo que a Ana dá é fundamental, as capacitações, o encontro das salas de situações, né, mostrando, trazendo as experiências, se funcionou, se não funcionou, né, alguns protocolos que estão ligados. A gente tem um protocolo ligado com a Defesa Civil Estadual, e internamente na operação entre o pessoal da meteorologia e hidrologia. Então, isso ajuda a que a gente possa desenvolver um trabalho mais consistente. E acho que perspectivas vai vir com o tempo também, quando a gente começar a trabalhar informações para os eventos críticos voltado à gestão. Acho que nós estamos trilhando com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, né, através da Diretoria de Recursos Hídricos e Saneamento da SEMA, essa parceria, onde a gente pretende trazer novas informações para auxiliar eles na tomada de decisão da gestão, não somente na época de crise, né, de escassez ou de enchentes, mas também na época da normalidade, para auxiliar a operação melhor do sistema hídrico de Santa Catarina. Eu acho que essa perspectiva vem a crescer. Obrigada, Guilherme, mais uma vez pela sua resposta. Tem chegado vários comentários, perguntas aqui pelo chat. Tem um comentário interessante aqui que foi colocado sobre a questão de criar parcerias e salas com os comitês de bacias. Né? Na verdade, as salas de situação estaduais são autônomas, né? Elas funcionam cada uma no seu formato, no formato mais adequado para cada estado, e sim, as parcerias são sempre muito bem-vindas, né, nos âmbitos dos estados. Tem muitas parcerias já construídas, tem salas, como, por exemplo, a Sala de Situação do Acre, ela tem parceria com diversas instituições. Então, fica aqui a minha sugestão, né, para salas de situação que ainda não estão integradas ou em parceria com os comitês. Eu acho que é uma parceria muito bem-vinda, sendo que o foco é sempre a melhoria do trabalho e a prevenção dos eventos críticos, né, tendo como público-alvo lá na ponta a população em segurança, né, e com informações confiáveis e em tempo hábil. Então, muito bem-vinda a sugestão que apareceu aqui no nosso chat. Eu quero citar também mais participações aqui de estados: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná. Temos diversas organizações da sociedade civil
participando, universidades como a UERJ, a Universidade Federal de Lavras, a Unesp e outras tantas. Né? Assim, é um público bem eclético, como a gente gostaria que fosse mesmo o nosso webinar da sala de situação. A gente já está estourando um pouco o nosso tempo, né, que é de previsão de webinar de 1 hora. Se tiver outras perguntas que não foram respondidas, eu vou repassá-las aos debatedores para que elas possam ser respondidas futuramente. E eu queria finalizar aqui o nosso webinar, como a última pergunta foi sobre desafio e perspectiva, né, o Edmilson citou na fala dele em alguns momentos, quando ele falava da sala de situação, a questão do monitor de secas, né, que foi um projeto que está virando um programa que começou inicialmente na região nordeste do país, obviamente por questões, né, já sabidas, de clima semiárido, de secas recorrentes ao longo dos tempos, e este programa agora está se estendendo para todo o país, e essa expansão do monitor está se dando de forma articulada com as salas de situação. Então, esse é um grande desafio que a gente tem pela frente, tanto a expansão deste programa, também coordenado pela Ana, em parceria com a FUNSEMI, como a questão da sua integração às salas de situação já existentes, né, que vai melhorar e aperfeiçoar muito o trabalho dessas salas na vertente de secas, porque essas salas foram criadas inicialmente para a gestão de eventos hidrológicos, predominantemente de inundações. Só que com o passar dos anos, né, e com diversas crises hídricas batendo as nossas portas nos últimos anos, né, temos registrado muito mais eventos de seca, de crise hídrica do que de cheia nos últimos 5 anos. Então, é muito importante que as salas de situação se fortaleçam também na gestão de eventos de seca, e o programa Monitor de Secas está aí para corroborar com isso. Né, são 2 projetos que vão andar, já estão começando a andar de mão dadas, tanto a sala de situação quanto o monitor de secas. Então, eu coloco isso como um desafio e uma perspectiva. Eu acho que ambas as coisas. Né, eu acho que já é um pensamento em que a ANA, os estados, já estão nessa linha e temos um trabalho longo para desenvolver aí pela frente. E eu gostaria de agora perguntar aos nossos 2 debatedores, tanto o Edmilson quanto o Guilherme, se eles gostariam de fazer uma fala final, né, porque nós já estamos realmente com o nosso tempo do webinar já extrapolado. Então, eu abro rapidamente para ambos os debatedores, caso queiram fazer uma última palavra. Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer a participação de todos. Eu achei a ideia interessante, a dos comitês, de sala de situação dos comitês. A gente tem que ver se a gente tem perna para isso. A gestão de recursos hídricos, ela tem que ser integrada, né, no âmbito federal, estadual e até mesmo municipal. Tá? Achei muito bacana a ideia. No mais, eu tenho os dados aqui da sala de situação, o meu, me coloco à disposição para qualquer dúvida. Eu acredito que o meu e-mail e telefone, ele está, né, nessa página inicial do webinar. E convido vocês a entrarem na sala de situação da ANA para conhecer os produtos, né, que são confeccionados aqui por nós, e na do seu estado, do estado de vocês também, para conhecer os boletins, e, enfim, os produtos do estado mais local. Então, eu deixo a todos um forte abraço, fiquem bem e com saúde. Um abraço forte. Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite da Agência Nacional de Águas, da ANA, e principalmente da Alessandra, de Edmilson, para a gente trabalhar junto nesse debate, né? A própria Alessandra, a gente, desde o início da implantação das salas, a gente vem trabalhando junto, Edmilson veio depois e trabalhamos junto nesse processo, né? E agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre a nossa operação, não é tudo mil maravilhas, temos problemas e esses problemas a gente tenta superar a cada dia e a cada momento. Isso é o mais importante, não
perder o foco e sempre ser otimista nesse sentido. Nesse sentido, vocês vão receber os nossos contatos, né? O nosso link foi passado para vocês, para caso queiram acessar a nossa página, o nosso sistema que a gente monitora. E acredito que esses desafios, como foi levantado, de ter um grande desafio, de ter salas de situações em comitês, para ter uma gestão mais descentralizada das ações, né? Ter gente capacitada, ter gente de carreira, para que não haja uma descontinuidade. Eu acho que esse é o grande desafio desse processo, né? E para dar continuidade à implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e das políticas estaduais, né, implementação dos seus instrumentos. E a gente coloca sempre à disposição, agradece novamente em nome da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Santa Catarina, EPAGRE, do Centro de Informações Hidrometeorológicas do Estado, CIRAM, né, que é nessa parceria que a gente tem com a ANA. Agradeço de coração, Alessandra e Edmilson, o convite, e a gente fica à disposição. Muito obrigado. Obrigado aos nossos debatedores. Nós da Agência Nacional de Águas agradecemos, né, a sua disponibilidade de tempo e o carinho com que o tema da sala de situação tem sido sempre tratado, tanto pelo Guilherme quanto por todas as pessoas aqui, representantes das salas de situação. Temos sido os parceiros já há um longo tempo, né, e esperamos continuar desenvolvendo o nosso trabalho dessa forma. Agradeço a todos os participantes. Informo que os contatos, tanto o meu, quanto o do Edmilson, quanto do Guilherme, serão disponibilizados. Vocês fiquem à vontade para enviar perguntas, sugestões. Algumas perguntas, infelizmente, não foram respondidas, mas como a gente tem um tempo de 1 hora, e nós já estamos com quase 1h10 de webinar, a gente vai ter que encerrar, né, em respeito a todos os participantes e as pessoas que têm outros compromissos. Então, eu agradeço mais uma vez a participação de todos e estamos à disposição para receber sugestões e para responder às dúvidas que surgirem. Boa noite a todos e até a próxima.